capítulo 8, se você puder ficar de pé, para nós fazermos uma leitura responsiva, para que todos possam estar participando da leitura. Lucas, capítulo de número 8, do verso 22 ao verso 25. Eu vou ler os pares e os irmãos, os versículos ímpares, para que a gente possa participar da leitura nesta noite, em nome de Jesus. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num bar com seus discípulos e disse-lhes: passamos para a outra banda do lago, e partiram. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a fazer uma oração pela sua vida. Esqueça quem não veio, esqueça quem ficou em casa. Eu quero que você coloque sua vida do Senhor, porque Deus conhece o seu coração e sabe como você chegou neste lugar, e sabe aquilo que você precisa ouvir. Eu te peço que você ore por você, diga: Deus, fale comigo, não me permita sair daqui como eu cheguei. Bom, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque como está escrito aqui, Senhor, neste altar, aqui está aquele que é maior do que o templo. E nós queremos te louvar, Senhor, pela tua presença de uma forma extraordinária, através da vida dos teus filhos que louvaram nesta noite, neste lugar, nos renovando, nos fortalecendo, derramando da tua graça sobre nós. Eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, ó Deus, para nos fazer sair daqui melhores do que nós entramos, sairmos daqui transformados, sairmos daqui renovados, curados, libertos, ó Deus, daquilo que não te agrada. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo, da arma forjada, o diabo caia por terra. Eu quero repreender toda inquietação, toda perturbação, tudo aquilo que não procede do Senhor. Eu repreendo na autoridade, no poder daquele que está aqui, daquele que venceu a morte, daquele que está vivo e está conosco neste lugar, no nome de Jesus Cristo, que é santo, que é poderoso, que vai voltar. E nós queremos clamar nesta noite, Senhor, que em nome de Jesus Cristo nós possamos estar atento à tua voz. Eu quero te pedir uma bênção por cada família aqui representada, e que a honra e a glória seja dada unicamente àquele que vive. Assim nós oramos no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Aproveitando a oportunidade, eu quero deixar também um versículo para os irmãos que estão comemorando 19 anos, creio que com muitos desafios, mas com certeza com muita vitória da parte do Senhor. E que Deus possa continuar fortalecendo a vida de vocês. Um texto muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 15, e o último versículo desse capítulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus possa estar derramando graça sobre a vida de homens, que sabemos que em meio ao trabalho muitas vezes, corrido muitas vezes, e precisamos de um renovo do Senhor para servir a Ele. Nessa noite, queridos, nós estamos diante de um aniversário, mas também diante de um desafio, que é pregar num tema, não, o que mais? Bora, qual o tema? Não pule do barco. Eu creio, irmãos, que é desafio pregar, não pule do barco. E nós queremos nessa noite, olhando para o texto, para o primeiro versículo, observe que o texto está dizendo que os discípulos de Jesus entraram com ele no barco. E eu quero começar nessa noite, porque nós temos aqui homens, mulheres, adolescentes, né? Me alegrei muito de ver alguns adolescentes cantando com os homens aqui, que isso é raro hoje em dia, adolescentes envolvidos com louvor, né? Em meio a homens. E percebemos que a nossa grande dificuldade hoje como igreja, irmãos, é conhecermos realmente quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque infelizmente há muitas pessoas usando a mídia, usando as redes sociais, para dizer até que se converteram, até que são discípulos de Jesus. Mas quando nós olhamos
para a Bíblia, quando nós olhamos para aquilo que Jesus disse, que nós precisamos identificar como discípulos, percebemos que essas pessoas, na verdade, estão usando o nome de Deus em vão, estão usando a palavra, estão levando vários meios para querer mostrar às pessoas que mudaram de vida. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para aquilo que Jesus deixou para nós, percebemos que discípulos de fato, de verdade, requer renúncia. Então a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, eu quero convidar você a pensar um pouquinho, se você realmente é discípulo de Jesus, ou se nós frequentamos igreja, ou se nós somos discípulos de pastores, ou se nós somos discípulos de políticos, porque irmãos, muito me assusta, na verdade, a gente fica com o coração doendo, de tristeza, quando a gente chega num período, como no que nós estamos vivendo, não apenas na nossa cidade, mas no nosso país, que parece que os irmãos, a igreja, as pessoas viraram discípulos de políticos, e esqueceram porque nós estamos aqui, porque nós somos sal, e nós somos luz, nós não somos irmãos para andar como o mundo anda, nós temos que andar na contramão do mundo, nós precisamos ser diferentes, e nós percebemos que muitas pessoas, irmãos, até se transformam, as pessoas conhecem o político, conhecem a vida do político, defendem o político, irmãos, mas não defendem Cristo, não defende o Evangelho, conhece muito pouco da palavra de Deus, mas por incrível que pareça, conhece todos os jogadores do time que ele torce, conhece muitas coisas, irmãos, da vida social de muitas pessoas, até segue artistas, até segue pessoas que não têm mais relacionamento com Deus, e nós estamos vivendo uma época, irmãos, quando as pessoas, de fato, de verdade, são discípulos de muitas pessoas, menos de Cristo, e isso é preocupante, porque nós, pastores, ficamos na responsabilidade de estar ensinando, doutrinando, trazendo uma palavra que a igreja possa entender, queridos, que nós somos discípulos de Cristo, e se nós somos novas criaturas, se nós de fato nascemos de novo, o próprio Jesus que disse, se você quiser vir após Ele, tome a sua cruz e siga. Cruz é lugar de sofrimento, cruz é lugar de morte, e nós precisamos entender como igreja, que não é mais a nossa vontade, mas é a vontade daquele que morreu por mim, morreu por você. Nós precisamos entender que é uma vida de renúncia, e tomar a cruz, muitas vezes, muitas pessoas têm usado isso para dizer que a cruz é o trabalho, a cruz é a esposa, a cruz é o marido. Não, a cruz é você mesmo. Você precisa morrer para Cristo, a sua vontade, o seu eu, o seu orgulho, a sua soberba, porque você está aqui, queridos, para servir aquele que vive, aquele que deu a vida por você, aquele que tem dado a você força para você estar aqui nessa noite. Nós não estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos aqui porque um dia Ele se fez carne, habitou entre nós e morreu por mim e morreu por você. E nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina claramente sobre isso. O próprio Jesus Cristo disse, se nós queremos ser seus discípulos, nós precisamos negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso eu. Aí fica agora os pastores, tem que cancelar culto do domingo à noite, porque tem eleição e depois talvez os irmãos vão comemorar. E aí, queridos, nós ficamos com a igreja envolvida com a política e esquecemos, queridos, que nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha e a sua vida. Você teve o dia inteiro para voltar. Por que tem que faltar o culto domingo à noite? Porque eu estou esperando resultado, pastor, para comemorar com aquele que eu voltei, que ganhou. Meu querido, esqueça e lembre de uma coisa, quem vai estar no poder é Ele, quem vai estar lá é Ele, mas você depende totalmente de Cristo. Alguns de nós, irmãos, por incrível que pareça, está voltando porque Ele me deu um emprego. Não, meu querido, está enganado, foi Deus que moveu o coração dele para dar um emprego, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Quem vai manter você no seu emprego não vai ser Ele, não, vai ser o Senhor, porque o Senhor é fiel. A porta que Deus abriu, só Deus fecha. Ele pode entrar, ele pode sair, pode vir outro, mas se foi Deus que colocou você lá, você vai continuar lá. Agora se você entra lá com um jeitinho, Deus sabe também tirar. E nós estamos vivendo para pessoas assim, irmãos. Quantos crentes, pessoas que são candidatas a vereadores, comprando voto, fugindo do princípio da palavra. E quantos crentes vendendo voto. Porque, irmãos, de quem nós somos crentes de fato e verdade? De quem nós somos discípulos? Nós estamos aqui para ser confrontados nessa noite, porque só entra no barco de Jesus quem de fato é discípulo de Jesus. Perdemos muito tempo, irmãos, com muitas coisas passadas,
Mas eu quero convidar você a ser parecido com o mestre. Jesus disse: basta o discípulo parecer com o seu mestre. Sabe como foi que Pedro foi identificado? Pela maneira dele falar. Às vezes a gente fala de tantas coisas, menos do evangelho. A gente fala da vida do outro, a gente fala dos problemas do outro, menos da pessoa de Cristo que pode mudar a vida das pessoas. A gente está muito preocupado, irmãos, muito de nós mal acorda, já vamos para as redes sociais. Passamos minutos, tem pessoas que passam horas nas redes sociais. Eu tenho certeza absoluta no meu coração, que muitos de nós que estamos aqui nessa noite, conhecemos muitas coisas de redes sociais, mas conhecemos muito pouco da palavra do Evangelho de Cristo. E nós somos discípulos de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar sobre o discípulo, querido, que o discípulo de Jesus, ele precisa ter também um relacionamento que Jesus Cristo tinha. E Jesus Cristo tinha uma vida de oração. E a minha pergunta é: quanto tempo nós passamos de oração por dia? Porque Jesus Cristo tinha uma vida de oração. E nós precisamos refletir nisso. Antes de escolher os discípulos, ele passou a noite orando. Quando Jesus Cristo foi para ser preso, ele subiu um monte para orar. E quando ele voltou, ele encontrou os discípulos fazendo o quê? Dormindo. E ele fez uma pergunta: nenhuma hora, uma hora, pudeste velar comigo? Quanto tempo de oração você tem na sua vida, como discípulo de Jesus? Porque Jesus foi, para nós, um exemplo de obediência até a morte, e morte de... Ele tinha relacionamento com o Pai, ele orava o Pai. Os discípulos aprenderam a orar com Jesus. Os discípulos aprenderam. Você vai para o Novo Testamento, você vai para Atos dos Apóstolos, vai perceber que os discípulos, eles tinham uma vida de oração. No capítulo 1, é muito claro isso. No capítulo 1, no versículo 14, diz que os discípulos estavam orando antes de serem cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, os discípulos estavam orando. No capítulo 6, queridos, a Bíblia diz que Pedro reúne os irmãos e diz: escolha de vocês, vamos capazes, temente a Deus, para ser diáconos, mas nós vamos nos preocupar com a oração e com o ministério da palavra. A oração tem que fazer parte da vida de um discípulo de Cristo. A Bíblia diz que Cornélio estava orando e jejuando, e o anjo apareceu a ele, um gentil que foi cheio do Espírito Santo, porque tinha uma vida de oração. Por incrível que pareça, irmão, nós estamos esquecendo os princípios da palavra. Quando antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele disse que nós tínhamos que batizar, e também devíamos ensinar eles a guardar tudo o que Jesus tinha ensinado. A minha pergunta é para nós que estamos aqui nessa noite: que tipo de discípulo nós somos? Que vida nós temos levado com Deus? Qual é o tempo que nós temos na leitura da palavra? Porque é muito bom, irmãos, é muito bom vir para a escola dominical, é muito bom criticar muitas vezes a mensagem, é muito bom criticar muitas vezes o estudo, mas quanto tempo nós temos em meditação, de estudo da palavra? Que tipo de discípulo nós somos? Nós precisamos entender que se nós queremos de fato, de verdade, ser discípulo de Jesus, precisamos andar como o nosso mestre andava, em obediência ao Pai. Entender que nós estamos aqui, queridos, para sermos diferentes. Nós não estamos para andar como o mundo anda, nós não estamos para se vestir como o mundo se veste, nós estamos para andar como Cristo nos ensinou a andar, em obediência ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Então a minha pergunta hoje é: que tipo de discípulo nós somos? O que nós temos aprendido através da sua palavra? De que forma? Jesus disse assim, quando ele ensinava aos seus discípulos, no capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que a primeira coisa que você faz no dia é buscar a presença do Pai? Será que a primeira coisa que nós fazemos aqui hoje, irmãos, de fato e verdade,
é entendermos o privilégio de estarmos reunidos neste lugar, de comemorar mais um ano de bênção sobre o ministério dos homens. Uma palavra que o irmão falou aqui, eu achei extraordinária, é lembrar das mulheres. Nós estamos aqui hoje porque as nossas mulheres têm nos ajudado. Porque nossas mulheres muitas vezes têm orado por nós. E nós precisamos entender, queridos, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos obedecer a sua palavra. Eu estou aqui nessa noite, irmãos, não para simplesmente dizer algo para que de repente você seja confrontado. Não, porque eu também fui confrontado quanto a isso. Quando eu olhei para esse texto e para esse desafio, não pule do barco. Eu tenho que saber se realmente eu sou discípulo e se realmente eu ainda estou no barco. Porque há outro problema nesta noite. É se você ainda está no barco ou se você já pulou. Porque não quer dizer que você está na igreja, não quer dizer porque você é filho de pastor, porque você é filho do diácono da igreja, porque você faz parte de um departamento que você já não pulou do barco. Quando Pedro disse a Jesus, não, eu estou pronto a morrer contigo, Jesus disse, Pedro, ainda hoje, antes que o galo, tu vai pular do barco. Há muitos que estão dentro das igrejas, irmãos, mas já pularam do barco. Há quantos irmãos, aqui estão os pastores que sabem disso, que os líderes de departamento começam o ano, todo mundo animado, assumir o departamento, glória a Deus, o pastor me chamou, eu vou assumir, eu fui convidado para assumir uma responsabilidade, a gente fica muito feliz, muito contente, com 5, 6 meses, ele está contando os dias para chegar ao final do ano para entregar. De fato, de verdade, ele está com o corpo presente, mas ele está baseado no que Jesus Cristo disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Está na igreja, está participando, está nos departamentos, mas o coração já pulou do barco. Não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem prazer de ler a palavra, não tem prazer de orar, não tem prazer de estar nos cultos, não tem prazer de escola dominical, não tem prazer de culto de doutrina. Por quê, queridos? Porque o seu coração já não está mais no barco. Está no barco porque seu pai trouxe você para a igreja, está no barco porque sua mãe trouxe, está no barco porque você assumiu uma responsabilidade, mas Deus conhece que o seu coração não está mais no barco. Mas nessa noite Ele trouxe aqui para você, para renovar a sua vida, porque Ele quer que você continue no barco, porque a caminhada ainda é longa. Mas é Ele que te fortalece, é Ele que derrama graça sobre a tua vida. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos tomar uma posição como igreja. Não podemos compartilhar quantos líderes estão mais preocupados com seguidores do que com o verdadeiro evangelho de Cristo. Quantos líderes não combatem mais o pecado? Não se pode mais pregar sobre o pecado na igreja, não se mais pode pregar sobre as coisas que estão erradas na igreja. Nós vamos continuar pregando aquilo que Cristo mandou pregar, porque a igreja é de Cristo, é o Senhor que manda a igreja, é o Senhor que edifica a igreja, é o Senhor que fortalece. Foi Ele que pagou o preço pela igreja. E nós não negociamos a palavra. Nós precisamos entender isso, queridos, que não é fácil ensinar, não é fácil confrontar, mas foi Jesus que nos ensinou a confrontar. Tem crente que quer ser mais confrontado, não pode questionar ele, pastor. Não, esse é filho de fulano, não pode mais confrontar os irmãos que estão com a vida, né? Ainda existem irmãos acertando, tentando a sorte. Ainda existem alguns irmãos tentando ainda, aí quem sabe, tirar a sorte. Não, pastor, se eu ganhar eu vou dar o dízimo. Há muitos assim ainda. Há muitos negociando com Cristo. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu vou fazer isso. Quantos de nós, irmãos, está orando para Deus abrir uma porta de emprego? E quando Deus dá o emprego, a primeira coisa que Ele faz é deixar de ir para a igreja. E se Ele comprar o carro, Ele vai lá o carro no domingo pela manhã, para vir para a escola dominical. Quantos são assim? Basta melhorar um pouco, e agora, transmitido, porque vem para a igreja, só posso assistir de casa. Há uma igreja que está esquecendo de quem ela é discípula, de fato, de verdade. Nós estamos esquecendo, irmãos, o que Jesus Cristo nos ensinou, o que Ele deixou para mim e para você, a importância disso. Porque quando Ele chegou no templo onde as pessoas estavam vendendo, Ele disse uma frase extraordinária: o zelo pela tua casa
me consome. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma negligência aos cultos. Há uma negligência, irmãos, principalmente da escola dominical. E o nosso culto menos frequentado é o culto de oração, onde você poder entender a importância da oração. Você poder entender o privilégio de orar, de buscar o Senhor. Mas quando as coisas apertam, quando as coisas começam a ficar difíceis, pastor, ore por mim. Pastor, levanta o clamor por mim, pela minha família. Não estou dizendo que isso é errado, não, isso é certo. É muito certo isso. Mas eu pergunto, você ora por você? Porque muitas vezes, irmãos, a gente pede oração, mas a gente nem ora. E muitos não estão mais crendo nisso. A terceira coisa eu quero falar sobre discípulos, irmãos, é que Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. Nós esquecemos de pregar sobre a importância do Espírito Santo, irmãos, do poder do Espírito Santo. Ele não está apenas como consolador. Jesus disse que quando ele viesse, ele ia nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar dos ensinos de Jesus. O Espírito Santo veio capacitar a igreja. Não se prega mais sobre o poder do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo, se você lê o ministério de Jesus Cristo, é no poder do Espírito Santo. João Batista no poder do Espírito Santo, os discípulos no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo fazia parte e fez parte da igreja. O Espírito Santo ainda continua habitando na sua vida. Você precisa entender isso. Ele quer fluir em você. O que nós, irmãos, perdemos é essa busca de Deus, porque nós estamos ensinados que não precisamos mais hoje orar, jejuar, porque não precisamos mais disso, que todo o preço foi pago. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que tem duas coisas que precisam fazer parte da sua vida, que o próprio Jesus Cristo ensinou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão do Monte. Ele ensinou a você a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar. Ele ensinou a você também a jejuar. E a minha pergunta, porque Jesus Cristo jejuou, os discípulos jejuaram, os apóstolos jejuaram. A minha pergunta para você: qual foi a última vez que você jejuou? Como discípulo de Cristo, qual foi a última vez que você conseguiu fazer um jejum? Ah, pastor, eu não preciso, quem tem que jejuar por mim é o pastor da igreja. Meus queridos, nós precisamos entender que Cristo é o nosso mestre, e nós somos discípulos de Cristo. E se o próprio Filho de Deus, que se fez carne, jejuou, quem somos nós para não jejuar? Se os apóstolos que foram cheios do Espírito Santo jejuaram, quem somos nós para não jejuar? Nós precisamos aprender a jejuar. Nós precisamos renunciar à carne. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas nós precisamos, irmãos, entender a importância do jejum nos dias atuais. O que é difícil, sabe o que é? Que não se prega mais sobre isso nas igrejas. Não se prega na importância da oração. Eu fiquei impactado quando o pastor André foi pregar na igreja. E ele falou da importância da vigília que é realizada aqui nesta casa. Nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus, através da oração e do jejum. Se você não crê em milagre, meu irmão, eu quero dizer a você que você está crendo no Deus errado. Porque o Deus que eu conheço é Deus de milagre. É Deus do impossível. É um Deus daquele que, se realmente você crer, você vai ver grandes coisas acontecer. O que nós precisamos entender como igreja, irmãos, como homens e mulheres que estão aqui, jovens que estão aqui nessa noite, que Deus não mudou, a sua palavra não mudou, ela permanece uma palavra fiel e verdadeira. E nós como igreja precisamos entender a importância de discípulo que ora, discípulo que jejuam, e discípulo que segue o seu mestre. Que você possa seguir Cristo, que você não siga pastor, que você não siga, irmãos, líderes, não siga doutrina, e siga Cristo. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida, é Ele que está com você todos os dias, é Ele que lhe conforta, é Ele que lhe consola, é Ele que abre a porta, é Ele que cura, é Ele que reveste você, é Ele que capacita você, é Ele que usa o homem que está lá fora para fazer o impossível se tornar possível na sua vida. É esse Deus que nós estamos aqui, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E é por isso que nós estamos aqui neste lugar nessa noite, porque esse Deus é um Deus que faz promessas.
Eu quero rapidamente contar para você um testemunho, antes de entrar no segundo ponto da mensagem. Alguns anos atrás, bastante anos atrás, casei e tive um filho especial. Não senta, não anda e não pega. O médico disse que ele nunca ia falar. E com 9 meses de idade, com 10 meses de idade, ele disse papai. E minha esposa, tão impactada, foi para o hospital, foi para a médica, para fazer a avaliação, e disse à médica, ele disse papai. A médica disse, mãe, não fique triste não, mas ele não vai falar. Mas ele disse papai, mãe, você deseja muito que ele fale, mas ele não vai falar. A minha esposa voltou para casa e disse, meu filho falou e ele vai falar. Porque a médica disse que depende muito da cabeça, de sustentar a cabeça para poder falar, e meu filho não, ainda hoje não segura a cabeça. Mais tarde, a médica se impressionou, o meu filho falando. O tempo foi passando, irmãos, e Deus me chamou para o ministério para ser consagrado ao pastorado, e eu não quis. Eu disse a Deus, como eu vou exercer o ministério com um filho especial que faz de manhã e à tarde fisioterapia, vai para o médico de manhã e de tarde, de segunda a sexta, qual o tempo que eu vou ter, Senhor, para cuidar no rebanho? Eu não quero ser pastor, e fui relutando com isso. Mais 2 anos se passaram, e o pastor Jadiel insistiu comigo, para ser consagrado. Fui consagrado pastor, e cada dia que passa, os médicos diziam da dificuldade que eu ia enfrentar para ver o meu filho desenvolver. 2 anos depois, irmãos, chega um pastor na igreja, eu já consagrado pastor, só dirigia culto. E eu estava em casa orando, digo, Senhor, o Senhor me levou para ser consagrado ao ministério, e agora eu só dirijo culto. Eu fui consagrado pastor para dirigir culto, Senhor. Não tem sentido isso. Me deu uma palavra, me deu um direcionamento. E aí comecei a orar, buscar o Senhor para que dê um direcionamento. Veio um pastor de Portugal pregar na igreja, na época do pastor Jadiel. Ele olhou para mim e disse, estou abrindo a porta para você. E eu guardei aquilo no coração. Uns meses depois, o pastor Jadiel me chamou para ir para as Malvinas. Assumi uma congregação, por 3 meses de experiência. Ficamos 3 meses nessa congregação. Tínhamos que chegar meia hora, quando chovia, tínhamos que chegar meia hora antes do culto. Porque quando chovia, tem que tirar água, porque senão não tinha como fazer culto. E chegávamos meia hora para limpar, o local era alugado. E aí ficamos por 3 meses, 3 meses depois, teve a eleição, e nós ganhamos para assumir o ministério. Quando nós assumimos o ministério, saiu a metade da igreja. Eu cheguei em casa, orei, coloquei dentro do Senhor, e disse, Senhor, eu não tenho condição, como é que eu vou ficar na igreja que saiu a metade do povo, porque eu assumi? E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, quem põe a mão no arado, e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. E ali eu fiquei naquele trabalho, difícil, duro. Com 1 ano e quase 2 anos depois, a mulher decidiu vender a casa, e ela disse, pastor, se o senhor comprar uma casa nessa rua, eu lhe passo a casa para o seu nome aqui, você compra a casa nessa rua e a gente troca. A casa dela é uma casa boa, de esquina. E eu orei, falei com Deus, e disse, Deus me deu uma oportunidade para comprar essa casa. Custava na época, irmãos, R$6.000. E aí fomos, falei com o pastor Jadiel, e ele disse, vá pregar lá na igreja domingo, e depois você faz um apelo. O que sai de oferta é para você. Irmãos, eu me alegrei, porque eu comecei a pensar nos homens, né? Nas pessoas que estavam na igreja, nos empresários que tinham na igreja, a igreja grande, muitas pessoas. Digo, Deus, muito obrigado, porque vai ser uma oportunidade ímpar. Fomos lá, pregamos, mostramos o projeto, oramos, e aí tiramos, conversamos com os irmãos, e esperamos a oferta. Uma igreja com mais de 200 pessoas. Sabe quanto saiu de oferta? Nem um tostão. E eu disse, Deus, por quê? Ele disse, porque sou eu que vou abrir a porta e vou prover. Deus levantou uma irmã, a irmã chegou para mim e disse, pastor,
eu tenho dinheiro para você comprar a casa. Eu disse: minha irmã, não tem como pagar. A entrada da igreja é R$300 por mês, eu não tenho como pagar você. Ela disse: o senhor paga como o senhor puder pagar, mas está aqui o dinheiro para você comprar a casa. E Deus foi provendo, Deus foi provendo, Deus foi provendo. E foi na época que Cássio Cunha Lima deu aquela proposta: a casa é sua. Quando nós compramos, ficou um débito. Com 3 meses depois, Cássio liberou e a casa passou a ser nossa. E Deus foi realizando milagres, milagres. Sabe quanto dinheiro de política entrou lá? Nenhum tostão. Deus sempre supriu cada uma das nossas reformas, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não depende de ninguém para fazer a sua obra. Deus depende de joelhos dobrados, que confiem nele, que creia nele, que ele vai prover, que ele vai fazer a provisão, que ele vai fazer o milagre, que ele é Deus que responde a oração e clamor e súplica. Deus não mudou, queridos. O que nós precisamos entender como homens e mulheres, que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e fez o pão passar a pés enxutos, é o Deus que faz o milagre na sua casa hoje. Deus não muda. O que Deus busca é coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Está aqui conosco o presbítero Daniel, que passou um tempo lá conosco, com a sua família, e nos ajudou um bom tempo. Deus, queridos, faz coisas extraordinárias quando a igreja entende a importância do que Ele é para a igreja, o que Ele é para você. Nós precisamos entender, irmãos, nós não precisamos buscar Deus pelo que Ele pode fazer, não. A gente tem que buscar Deus pelo que Ele é. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele já nos deu tudo que nós precisamos, irmãos. Tudo que vem agora é lucro, porque Ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja que precisa voltar aos princípios. Que tipo de discípulo nós somos? Há outro ponto que eu quero falar nesse texto, por causa do horário. No versículo 1, 22 diz assim: e aconteceu que naqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Jesus não relatou o que poderia acontecer na travessia. Ele disse só assim: passamos para o quê? Para o outro lado. Esse Jesus que você serve. Não importa o que aconteça na travessia, o objetivo é o outro lado. Não importa a luta que você está passando hoje, o objetivo é o outro lado. Os anos se passaram, e eu cheguei em casa um dia, meu filho com 15 anos de idade, não pega, não senta, mas fala mais do que a mãe. Deus fez um milagre extraordinário. Extraordinário. Fala que você não imagina o quanto ele fala. Se você der um toque de qualquer hino de diante do trono, ele diz qual é o hino. Ele conhece todos os hinos diante do trono. Quando se refere de música, quando se refere da palavra, se alguém for pregar na igreja, citar um texto errado, ele chega em casa e diz: pai, citou errado. Ele já até me repreendeu uma vez: pai, o senhor citou o texto errado. Eu disse: qual é o texto certo? Ele disse: é esse, assim, assim, assim. Ele repreende a gente. E aí eu cheguei em casa muito angustiado. Muito angustiado. Eu disse: Deus, porque pelo processo que ele passou, muito difícil. Um filho com 15 anos de idade, totalmente dependente, irmãos. Ele só mexe a cabeça. Somente isso. Ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Ele tem prazer de louvar. Ele tem prazer, se possível, assistir até os ensaios. Ele tem prazer, alegria de louvar, de adorar, de exaltar, de glorificar o nome de Deus. E meio às limitações dele, e meio a todas as limitações que ele tem prazer. Ele não perde um culto, ele não perde um culto. Quando ele não vai para o culto, ele fica revoltado quando não vai para o culto. Ele fica triste, decepcionado. Quando ele adoece, que não pode ir para a igreja, ele fica decepcionado, porque ele tem prazer de estar na casa do Senhor. E eu cheguei em casa, olhando para ele naquela situação, sofrendo. E como pai, não sabia o que fazer, não tem o que fazer, a esposa não tem o que fazer, os medicamentos não estavam fazendo efeito, ele estava sofrendo. E eu me angustiei, cheguei no quarto,
Ele estava louvando ao Senhor, assistindo lá as coisas e cantando, e eu fiquei parado no quarto olhando para ele e questionei Deus. Quem de nós, irmão, já não pensou em pular do barco? Quem de nós já pensou em desistir? Eu disse: Deus, por quê? Ele olhou para trás, irmãos, ele não tinha me visto, eu apenas questionei no meu coração. Ele olhou para trás, para mim, e disse: Pai, Deus está no controle de todas as coisas. Meu querido, você acha que você tem problemas? Você acha que você tem lutas? Você acha que você passa dificuldade na sua casa? Eu quero dizer a você que existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você, mas elas não têm desistido, porque elas continuam crendo num Deus do impossível, um Deus de milagre. Sabe o que ele ora todos os dias? Diz: Deus, um dia quando o Senhor me curar, eu vou casar e vou servir ao Senhor. Ele ora todos os dias pela esposa dele. Ele tem 26 anos de idade. Ele ama o Senhor. Ele ama servir ao Senhor, está na casa do Senhor. Ele ama adorar o Senhor. Ele é um discípulo de Cristo. Ele tem prazer de orar. Ele tem prazer de passar o dia, irmãos, a manhã todinha escutando a Bíblia. A gente bota ele para escutar a Bíblia, já que ele não consegue ler. Ele escuta a Bíblia, ele escuta a Bíblia, ele escuta a Bíblia, ele escuta a Bíblia. Passamos para o outro lado, esse é o propósito de Jesus. Você não vai ficar no meio do lago, você vai chegar do outro lado do lago. Não importa o que estão dizendo, o que o médico disse, o que sua família disse, o que eles pensam de você. Aquele que disse a você que é para o outro lado, é para o outro lado do barco que você vai chegar, é do outro lado do lago que você vai chegar, porque o propósito é o outro lado do lago. A tempestade é bem provável que ela levante, o vento pode ser forte, mas aquele que está no barco, ele tem autoridade, e a palavra ainda é a dele. É Ele que ainda define o tempo que vai acontecer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É para que o tempo seja na vontade dEle, para que a glória seja dEle, não seja de homem. Nós como igreja precisamos entender o privilégio de que saber que nós entramos num barco onde Jesus está presente no barco. Essa é a diferença da igreja. É que o que você serve, o túmulo dele está vazio, porque ele vive. Ele é único. É esse Jesus que nós estamos aqui adorando nessa noite, exaltando nessa noite. E eu quero concluir, por causa do horário, trazer uma palavra aqui para os pais que estão presentes. Muitos de nossos filhos têm abandonado a casa do Senhor pelas nossas atitudes em casa, pelo nosso comportamento em casa, com eles e com as nossas esposas. Muitos de nós, queridos, por incrível que pareça, estão tão envolvidos com as questões amigos. A gente tem tempo para conversar com os amigos, mas a gente tem muito pouco tempo para conversar com os nossos filhos. A gente tem muito pouco tempo para sair com os nossos filhos, para tomar um sorvete, para mostrar a ele que a gente não vive só de igreja, a gente vive de tomar um sorvete, a gente vive de passear com eles, a gente vive de fazer eles felizes. Eu tenho uma filha com 20 anos de idade, e ela foi a pessoa que Deus mais usou para me mostrar o quanto eu preciso dividir meu tempo, mesmo com trabalho secular, igreja, mas também com a minha família. E ela me mostrou a importância de, independente das nossas atividades, a gente ter tempo para com os nossos filhos. E hoje eu tenho o prazer, irmãos, de ver meus filhos envolvidos na casa do Senhor, de ver minha filha amando o Senhor. Sabe qual é um dos nossos problemas, meus irmãos? Muitos nossos filhos não querem vir para a casa do Senhor, porque nós como pais não somos exemplo. Às vezes, muitas vezes, a gente não vem à casa do Senhor e manda só os filhos. Muitas vezes, a gente quer que eles sirvam ao Senhor quando a gente não serve.
A gente quer que eles amem o Senhor quando a gente não ama o Senhor. Qual foi a última vez que seu filho viu você com os joelhos dobrados? Qual foi a última vez que seu filho viu você lendo a palavra? Qual foi a última vez que seu filho viu você com prazer de ir à casa do Senhor? Meu pai, ele dizia para mim e para meus irmãos, até os 18 anos, enquanto vocês estiverem na minha casa, vocês têm a responsabilidade e a obrigação de ir para a casa do Senhor. Depois de 18 anos, o que você decidir entre vocês e Deus. Mas enquanto vocês estiverem na minha casa, vocês precisam ir à casa do Senhor. Eu louvo a Deus, porque na minha vida passou grandes homens de Deus dessa cidade. Pastor Gesto Barbosa. Eu sou congregacional desde a infância. Desde criança que eu sou congregacional. Que eu frequento essa denominação. Mas eu amo o Senhor acima de qualquer coisa. Pastor Gesto Barbosa foi um deles. Pastor João Bosco foi outro. Pedro Bezerra foi outro. E por incrível que pareça, Pastor Acácio, vim várias vezes ouvir aquele homem pregar neste lugar. Vim várias vezes ouvir aquele homem cantar neste lugar. E o que Deus fazia através da vida dele. Grandes homens de Deus passaram na minha vida. Não foram homens de Deus da internet. Foram homens de Deus que eu convivi com eles. Que eu vi o testemunho deles. Que eu vi a vida deles. Que eu vi o relacionamento deles com Deus. E foi isso que impactou minha vida. Eu não preciso de internet. Eu não sei como um pastor conseguiu minha foto. Porque eu não tenho redes sociais. A única rede social que eu uso é o WhatsApp por causa do trabalho. Eu não preciso de redes sociais. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu preciso de relacionamento com Deus. As outras coisas acontecem porque Deus é fiel na minha vida. E eu quero nessa noite, você que entrou neste lugar, há muitos homens e mulheres que têm vindo à igreja, que têm participado, que têm assistido os cultos, mas por incrível que pareça, o coração não está mais aqui. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei da sua vida, eu sei de uma coisa, que Deus nos trouxe aqui, a começar da minha própria vida, porque Ele quer nos renovar, porque Ele quer dizer para mim e para você, eu estou no barco. Você pode pensar que eu estou dormindo, mas se você me clamar, eu vou me levantar, e vou dizer a esse vento, vento se aquiete, mar se aquiete, porque eu estou no barco. E no barco que Jesus está, meu irmão, fique certo de uma coisa, Ele tem destino certo. A honra e a glória, aquele que vive, aquele que reina, porque só Ele é digno. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de chegar à tua casa, de prestar um culto ao Senhor. A gente veio oferecer ao Senhor. O culto não é para mim, o culto não é para os homens dessa casa, o culto é para o Senhor, é o Senhor que tem que receber. E o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos traz aqui para nos renovar, para nos abençoar, para trazer algo novo ao nosso coração, a nos despertarmos, a entendermos que o Senhor não mudou, permanece o mesmo. E o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa do Senhor, e nós estamos aqui nessa noite, clamando, suplicando ao Senhor, que o Senhor remova do nosso coração, do nosso homem interior, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que nós possamos, como igreja nessa noite, voltar ao primeiro amor, reconhecermos de quem nós somos discípulos, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós exaltamos, e por que nós estamos aqui. Nós queremos te pedir uma bênção toda especial por cada homem, ó Deus, que está aqui, por cada esposa, por cada filho, por cada irmã, pelo pessoal da mídia que está aqui, Senhor, por cada pessoa que veio a este lugar nessa noite para receber do Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos ajude a permanecer no barco, que o Senhor remova a nossa incredulidade, que o Senhor remova o nosso medo, Senhor,
Que o Senhor remova, Deus, os nossos questionamentos. Isso que o Senhor nos ensine a confiar unicamente no Senhor. Porque esse vento vai passar, essa tempestade vai passar, e nós vamos chegar, Senhor, no objetivo final, é do outro lado, e a honra e a glória dada ao Senhor. Eu te peço, Deus, que em nome, se entrou alguém aqui neste lugar, nesta noite, com alguma enfermidade no corpo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor traga cura, em nome de Jesus. Que o Senhor traga cura nesta noite, para a glória do teu santo nome, Senhor. Embora o médico disse que está complicado, mas o Senhor é o Deus que faz o milagre. Eu te peço que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o remédio faça efeito, Senhor. Senhor, que o Senhor realmente é o Deus do resultado de uma forma extraordinária, para que o teu nome seja glorificado nesta casa. Assim eu abençoo. Eu quero profetizar cura nesta noite para este corpo que entrou enfermo aqui, que questionou o Senhor antes de chegar aqui, mas que o Senhor traga cura, para que ela saiba que o Senhor conhece, e o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta rica oportunidade. Assim eu oro, grato ao Senhor, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.